Oi, gente, tudo bem? Tava pensando no que eu ia falar sobre hoje, a gente poderia, que eu poderia refletir hoje e colocar para vocês. E, e eu tava pensando que ainda tenho muita vontade de falar da mente, ainda tenho muita vontade de falar do que ela é capaz, do que ela influencia, do que ela nos bloqueia, né? Mas me falaram uma frase hoje e aquilo ali deu uma virada na minha mente. Que se você ficar muito preocupada com o si na sua vida, você vai perder uma energia tão gigantesca e nada vai mudar. Eu quero dizer é que se eu ficar me martelando, me gastando a minha energia, a minha mente com se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse seguido aquele caminho, é pro passado. Não tem por que eu gastar energia naquilo, né? Da minha vida. O que pode mudar na minha vida é o que eu vou fazer hoje. A minha mudança de hoje. A mudança do meu pensamento, da minha maneira do caminhar, do caminho que eu estou seguindo. O hoje faz a diferença. O se eu tivesse guardado dinheiro desde os meus 20 anos, se eu tivesse continuado no mesmo emprego, Gente, isso... Eu era assim, eu ficava, meu Deus, se eu tivesse feito isso, ai... Primeiro que a gente não tem a certeza que mesmo se eu tivesse tomado aquele tipo de decisão, o resultado seria o que a gente imagina hoje. Segundo, não vai mudar o hoje, não muda o hoje. Eu pensar nisso não vai mudar o hoje. Se eu pensasse, tá bom, então se eu tivesse guardado dinheiro, eu teria dinheiro hoje. Tá bom, e aí? Já foi, já passou. Eu escutei que assim, não é esperteza, não é uma coisa inteligente eu gastar minha cabeça, minha mente, meu tempo pensando assim, né? O que vai fazer essa grande diferença pra gente, o que faz a diferença na sua vida, e tudo pra mim tem um grande propósito de eu ter uma paz mental, uma paz espiritual. É isso que eu preciso pro meu dia a dia, né? Se eu conseguir realizar ou não os sonhos que eu tenho, se eu conseguir cumprir algumas metas diárias, porque às vezes essas pessoas que, como eu sou, que se cobram absurdamente, né? Se frustram muito com as coisas que às vezes não dão certo, que as coisas que ainda não conseguiu atingir. E sempre fica isso dentro da cabeça. O que eu poderia ter feito diferente? Se eu tivesse tão feito aquilo, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito aquilo. É um desgaste tão grande, porque eu venho acordando para a vida de desgaste emocional, sabe? Das coisas que acontecem na minha vida. Eu tô aprendendo a enxergar um melhor caminho de como lidar com as coisas que acontecem na minha vida. Porque as coisas na vida, elas não são controláveis, na maioria delas, né? A gente tenta planejar, a gente tenta controlar e mesmo assim parece que as coisas não saem do jeito que a gente planeja. Não quer dizer que a gente não tem que planejar, sim, mas se mesmo planejando as coisas às vezes não saem da nossa maneira, né? Pra que eu vou ficar sofrendo com o si, né? Então se eu não tivesse tido filho tão cedo, se eu tivesse esperado para ter filho mais tarde, ou se eu não tivesse o filho, já foi, já passou. Se eu tivesse, mesmo que sejam coisas boas, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse feito mais de uma faculdade, não vai mudar o seu presente. O se gastar no si, o pensar o que você poderia ter feito diferente não vai mudar o seu presente, muito menos o seu futuro. O que vai mudar o seu futuro, ou o que pode trazer um pouco mais de paz mental, uma clareza melhor, é o que hoje eu posso fazer diferente. O que eu tô afim que a minha vida seja diferente,
né? Porque eu acredito numa grande frase: mesmas atitudes, mesmos resultados. Se eu quero um resultado diferente do que eu tô tendo hoje, inevitavelmente eu tenho que mudar minhas atitudes, porque se eu continuar fazendo tudo igual, eu vou ter os mesmos resultados, né? Então é aí que muda, é aí a chave. Primeiro, qual é a minha vontade hoje? A minha vontade hoje é ter um pouco mais de paz, paz espiritual, paz mental mesmo, sabe? De enfrentar as dificuldades do dia a dia mais tranquilas, não tanto a ferro e fogo, sabe? Para eu não me desgastar tanto, né? Porque a maioria dos nossos problemas que a gente acha que tem problema, eles nem acontecem. E eu sou uma pessoa que às vezes fico preocupada demais com as coisas, sabe? E perco muito a vivência do presente. Perco muito as bênçãos que eu tenho no presente hoje, né? Porque eu sempre penso no amanhã. Meu Deus, o amanhã. Meu Deus, as minhas vendas, será que vão diminuir? Meu Deus, tá diminuindo as vendas? Não tá? Meu Deus, vai mais imposto? Ai, meu Deus, sabe? É muita preocupação com o amanhã, com o talvez que vai chegar e eu nem sei ainda, né? E eu começo a entender frases que todo mundo diz e eu sempre achei que era um pouco mais balela. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas lições de vidas, né? E eu começo a entender que realmente sim, isso é bem verdadeiro. Porque digamos que eu quero ter o mesmo resultado que o fulano, que o meu vizinho. Então eu acredito que se eu fizer a mesma coisa que ele, eu vou colher a mesma coisa. Olha, eu posso te dizer que eu acredito que não. Por quê? Você pode até ter ele como referência no resultado que você quer ter, mas tem o seu jeito de fazer, tem a sua maneira de pensar, tem o que você precisa passar por aquilo para que você consiga entender o seu caminhar. Porque eu penso que a gente tem lições na vida a aprender, senão a vida fica muito sem propósito. Eu tenho pontos a melhorar na minha vida, eu tenho esclarecimentos a tomar na minha vida, né? E isso é no dia a dia, são as variáveis que a vida nos coloca, que a gente não tem controle, que vai fazer com que eu entenda sobre aquilo, mude meu pensamento, eu mude a minha maneira de agir, de caminhar, né? Para que eu consiga ser um pouco diferente, para que eu consiga ser um pouco melhor, né? E com isso eu consiga poder observar mais as situações da vida e tomar atitudes diferentes, né? Então, eu acredito que essa paz, essa sensação boa de viver um dia após o outro, mais tranquilo, mais devagar, que isso traz, né? Uma esperança, que traz bom humor, que te traz qualidade de vida, né? Você não gastar sua energia, o seu tempo com o si. Se o si ficou para trás, não tem. Temos que ser inteligente, né? Isso que eu coloco na minha cabeça. Eu tenho que ser inteligente. Se eu for querer algo diferente, eu tenho que começar de agora. Se eu for querer viver algo totalmente do que eu não estou vivendo, eu tenho que pensar no agora, né? Então, assim, o que eu quero mudar? O que eu quero viver? O que eu quero ter? O que eu quero ser? É hoje que eu tenho que... Se eu for gastar energia, eu tenho que gastar com o hoje. Deixa eu ver. Nossa, eu preciso ter mais qualidade de vida física. Então eu preciso começar a fazer exercício físico, né? Posso começar aos poucos, mas eu tenho que começar. Eu tenho que diferente. Ai, se eu tivesse começado a fazer exercício físico há 20 anos, já foi. Não se martirizar, gastar energia pensando lá, né? Ai, porque eu já tinha não sei quantos anos já de exercício pra frente. Tá bom, já foi.
Primeiro que não tem que se culpar, primeiro que não tem que gastar energia olhando para trás, é para frente. Ai, porque eu quero entender de tal assunto. Se eu tivesse começado a estudar física quântica, hoje eu já poderia escrever um livro. Tá bom, já foi, acabou. A partir de hoje. Hoje você consegue. Hoje você consegue ler, consegue estudar. Então é a partir de agora. A partir de agora. Que bom que você acordou. Então tudo é a partir de agora, né? Sentar e se lamentar pelo leite derramado não faz diferença nenhuma. Ah, mas porque o outro já começou há 20 anos. Tá bom, foi o caminho dele. Foi bom, foi o caminho dele. Ele não aprendeu as coisas que você aprendeu no seu caminhar. Ele talvez não seja uma boa pessoa como você é, né? Então, olhar pra frente, sabe? É como se olhar no espelho e falar, chega de viver pra lá. Vamos viver o pra frente, né? Aproveitar o máximo o presente, o hoje, a diferença que o hoje vai fazer para sua vida, a diferença do que o hoje pode fazer por amanhã, por depois e por depois, né? E a vida, ela passa bem rápido, né? Chega, acho que um certo momento da vida, não sei, quando você chega com 20 anos, você fala, meu Deus, as coisas estão passando. E é verdade, a sensação de rapidez tá absurda mesmo, né? Mas não é outro ponto para você parar e falar, ai, porque a vida tá passando muito rápido, ai, porque eu não vou conseguir. Não, pensa no hoje, sabe? Ai, porque eu quero melhorar a minha vida financeira. O que eu posso fazer? Também não adianta sofrer. O que eu posso fazer? Eu posso economizar aqui? Eu posso ter uma renda extra? Eu tô fazendo de tudo. Você não tem mais controle. É isso que você vai fazer. Faça o seu melhor. Faça o que dá para você fazer, o que é dentro do seu controle, porque a vida tem coisas muito maiores e às vezes é fora do nosso controle, né? Para quem acredita em Deus, para quem acredita em outras vidas, para quem acredita nas leis do universo, sim, existe algo que às vezes sai tudo fora do nosso controle, que a gente não tem o controle e acontece. Então, como a gente reage a essas coisas fora do nosso controle é o segredo. É o segredo da paz, é o segredo da tranquilidade, é o segredo da qualidade de vida. Tô falando que é fácil? Não. A teoria tudo é fácil. Todo mundo consegue ler teoria de tudo, todo mundo consegue entender. Na hora da gente colocar a prática ali na hora, eu sei o quanto é difícil. Eu passo por isso, né? Eu tô falando aqui, não é porque eu também consigo fazer 100%. Não. É ter uma grande reflexão que eu falo, que eu compartilho com vocês, mas que eu faço diariamente. Né? O controle das minhas reações a situações fora do meu controle, né? Tudo isso para que a gente possa ir de grão em grão atrás dos nossos objetivos. Cada um tem os seus, cada um sabe o que é mais prazeroso para cada um. Um tem o objetivo de viajar para Japão, outro tem o objetivo de comprar um carro, outro tem o objetivo de escrever um livro. Cada um tem seus objetivos, sabe? E todo mundo tem um, né? E todo mundo tem as suas dificuldades de atingir os seus objetivos. Não existe ninguém, acho que nesse planeta Terra, que passa a vida tranquila, de noite, noite e dia, sem nenhum obstáculo, sem nada a questionar, sem nada para querer mudar, né? Então é isso. Vamos esquecer o si. Vamos viver o presente e fazer algo hoje que você pense que possa mudar o seu futuro, que possa mudar o seu amanhã, né? E ir aos poucos, dia após dia. Tá bom, gente? Beijo!